Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Estado de Direito. Esta é a nossa terceira edição deste programa, que visa essencialmente analisar temas ligados ao direito e à administração da justiça. E para esta noite temos como convidado o Dr. Eduardo Sumana, ele que é o presidente da Associação Moçambicana dos Magistrados do Ministério Público. Ele é magistrado do Ministério Público e é nessa qualidade que ele está aqui. Queremos também, Dr. Sumana, muito obrigado por aceder ao nosso convite para participar deste programa. E a primeira questão que eu lhe queria colocar é mesmo uma questão genérica, que é, como magistrado do Ministério Público, como avalia o estado da justiça em Moçambique, neste momento? Muito obrigado à MBC e parabéns pela vossa existência já agora. Como avalio o sistema de justiça neste momento? Alcançamos alguns ganhos, e consideráveis ganhos, na verdade, quer do ponto de vista de crescimento, vamos assim dizer, das instituições, quer ainda do ponto de vista, portanto, de abrangência em termos de áreas de intervenção. Obviamente que ainda persistem alguns desafios típicos de quem está num processo de crescimento, mas acredito que com o tempo certamente que esses desafios depois serão vencidos e nessa altura eventualmente virão outros, mas pronto, é mesmo um processo de crescimento. Em termos muito gerais, o que poderia dizer é que se calhar temos que melhorar em alguns aspectos, mas em outros estamos bem. Hoje, por exemplo, a questão do pessoal qualificado, do ponto de vista dos magistrados, oficiais de justiça, crescemos muito, mas naturalmente que ainda persistem aspectos como a questão da celeridade processual, enfim, entre outros que se calhar podemos aflorar aqui neste programa. É uma das grandes questões, sabendo que os magistrados do Ministério Público são os titulares da ação penal, representando o Ministério Público, é a questão quando nós falamos, por exemplo, em Moçambique, há uma desconfiança eventualmente em relação aos procuradores. O que a associação tem estado a fazer para credibilizar a classe, no sentido em que os magistrados do Ministério Público são essenciais para uma boa investigação num processo seja ele, essencialmente esse da área criminal. O que a associação tem estado a fazer do ponto de vista de dotar e capacitar cada vez mais os vossos membros? Sim, nós, um dos aspectos, portanto, da nossa missão como associação é para além da salvaguarda dos interesses e direitos dos associados, que é, portanto, aquela que é, digamos, cambrelo, mas temos outras que é, de facto, a elevação da capacidade, portanto, da nossa intervenção. Isto não descuramos, naturalmente, a intervenção da própria entidade gestora, neste caso que é a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão superior do Ministério Público, e o Conselho Superior, que é o órgão de gestão, mas também nós fazemos a nossa parte, promovendo essencialmente, portanto, ações de formação, portanto, debates de temas, digamos, que se revelem, digamos, que relevantes para a nossa atividade. E pronto, isto fazemos-lo em parceria com algumas entidades, nomeadamente os nossos pares, os juízes, e com outras entidades, portanto, da sociedade civil. Mas o principal foco neste momento, ou melhor, ao longo deste tempo, sobretudo do nosso mandato, que já vai findar agora em novembro, o que fizemos foi, de facto, promover esse tipo de abordagens e acreditamos que isso, de alguma forma, vai elevando, digamos, que as valências dos nossos... Mas outra questão que eu quero colocar, ainda falando nessa questão da qualidade de magistrado do Ministério Público, há sempre essa aparente guerra entre a polícia e os magistrados do Ministério Público. Como é que está esse processo? Há uma maior compreensão hoje em dia de que, de facto, a direção da investigação está sob tutela do Ministério Público, do procurador. Há muito tempo havia aquela polícia, achava-se o dono do espaço. Como é que está essa situação hoje? Não, penso que essa questão está ultrapassada. Agora, não descuramos que existam situações algumas situações pontuais que de alguma forma vêm tentar desvirtuar essa realidade, mas penso que hoje já não se coloca assim tanto, até porque, como sabe, a polícia também tem colocado a nível das esquadras, sobretudo naqueles primeiros pontos em que o cidadão, portanto, quando tem alguma situação, se desloca, pessoal, portanto, com formação, nomeadamente
proveniente da CIPOL. São colegas com conhecimentos sobre o direito e pronto, nesse sentido penso que o trabalho tem sido bom. Até porque nós temos procuradores que fazem, digamos que a triagem diária a nível das esquadras. As esquadras de postos policiais na cidade de Maputo já avançamos um pouco mais, portanto, descendo para os postos policiais. E o trabalho tem sido, digamos, satisfatório agora. Existem situações, mas que não mancham, digamos assim, aquilo que tem sido o desempenho. Portanto, no cômodo geral já está ultrapassado. Há uma clareza. Há uma clareza, exato. Penso que isso já não se coloca aí, exato. Mas recentemente houve uma polêmica que foi colocada, não sei como associação, qual foi a vossa posição, de uma tentativa, pelo menos é o que se dizia, das propostas de lei de retirar algumas competências já consagradas até constitucionalmente dos magistrados para devolvê-las ao nível da polícia. Como é que a associação geriu essa situação? Tem conhecimento? Não, tivemos sim, conhecimento, obviamente. Estamos atentos, sobretudo para aquilo que a imprensa veicula. Sim, naturalmente que, aliás, acreditamos nós que essa situação eventualmente está a decorrer mesmo desse conhecimento que existe das competências de cada uma das entidades. Agora, o que eventualmente se calhar não se levou a um debate mais amplo foi, portanto, esta proposta ou anteproposta desta lei. E era mesmo a revisão da lei da Polícia da República de Moçambique, que já remonta aí a alguns anos. E entendemos nós que ela de facto carece de alguma revisão, mas naturalmente que é preciso que se respeitem as competências de cada uma das instituições, até porque cada uma delas tem suas competências devidamente plasmadas na Constituição. Estou a falar da Polícia da República de Moçambique, estou a falar do Ministério Público. E nesse sentido, portanto, olhamos com alguma preocupação naturalmente para essa, portanto, para a abordagem que era trazida nessa altura e pronto, junto dos canais apropriados manifestamos essa mesma preocupação, mas sabemos que pronto, a lei foi devolvida para a reapreciação e acreditamos nós que vão se respeitar esses ditames constitucionais, acima de tudo, é respeitar-se a Constituição. E como associação, uma das grandes questões que eu queria também colocar há um debate, essa questão que foi trazida desse projeto voltou a trazer ao de cima a questão do debate sobre a investigação criminal, no caso, portanto, o órgão auxiliar, que é o Serviço de Investigação Criminal. Fica distrito à Procuradoria, ao Ministério da Justiça, como Polícia Judiciária, ou funciona como está neste momento, que tem uma dupla subordinação, se podemos assim chamar, o Ministério do Interior e também a Procuradoria. Qual é o vosso, como magistrados que trabalham dia a dia no terreno, qual é a vossa ideia com relação a essa questão? É um problema efetivo? É um falso problema? É um falso problema. Sim. Porque, na verdade, o mais importante é que o CERNIC, neste caso o Serviço Nacional de Investigação Criminal, como uma entidade, portanto, como uma polícia, digamos que científica, se assim quisermos dizer, deve ter autonomia técnica e tática, portanto, na sua atuação. Isso é essencial. O que é que estamos a querer dizer com isto? A Polícia de Investigação Criminal é uma polícia específica, própria, portanto, para a abordagem de aspectos de natureza criminal. Portanto, não se pode confundir com, portanto, a polícia de proteção ou os outros ramos, portanto, das outras polícias. Exatamente, exato. Então, o que nós temos, isto eu também tenho referido já em alguns, já me pronunciei, penso que é irrelevante onde pretendemos colocar este órgão. O que devemos é assegurar, portanto, esta sua autonomia, e isso é assim que a gente faz até no nosso dia a dia de trabalho. Reparo que eles são órgãos auxiliares, sim, do Ministério Público, mas, por exemplo, no âmbito da investigação criminal, o Ministério Público dirige a instrução. Dirige a instrução é dizer, olha, nós temos aqui, vamos lá, estamos a falar do âmbito criminal, temos aqui um facto, o que nós queremos é identificar os autores, trazer a prova material para os autos. Agora, como se vai fazer para chegar aos autores, como se vai fazer para buscar a prova, isso naturalmente é feito pelo CERNIC, que está formado, aliás, que é a entidade formada para o efeito. E nenhum magistrado, nenhum procurador, se quiser, está formado para fazer investigação criminal como tal, não. Ele faz a instrução. Quem faz a investigação, portanto, nós determinamos, vamos fazer uma busca, por exemplo, naquele local,
pretendemos uma arma que foi usada por crime. Como se vai fazer a busca, portanto, enfim, toda aquela técnica. Questão operativa. Questão operativa, exatamente. Isso é da competência do CERNIC, que está treinada para isso. Então, se nós assegurarmos que não haja, assim, numa linguagem muito simples, alguma ingerência, portanto, de outras forças, portanto, no trabalho do CERNIC, nós pensamos que onde quer que o CERNIC se encontre, quer esteja a nível subordinado ao Ministério da Justiça, quer esteja a nível do Ministério Público, não pensamos que seja problema. Aliás, houve até uma grande evolução no meu ponto de vista até, que foi retirar o CERNIC da estrutura do Comando-Geral. Isso já foi um passo muito grande, porque aí se evitariam, digamos, que ingerências até ao nível do Comando-Geral. Portanto, o Comando-Geral tem competências muito próprias, muito específicas no ramo da segurança pública, e aí, pronto, o CERNIC, no campo da investigação criminal, se calhar acabava ali misturado e depois ficava um pouco Mas continua a funcionar nas esquadras. Esse é um problema que é real, e coloquei muito bem, porque até hoje, em alguns, não só esquadras, mas em algumas sedes provinciais, ainda partilham instalações, portanto, do Comando-Geral. Isso é uma realidade, mas é tal história, não é? Até tal questão em que o CERNIC, portanto, neste momento, de facto está numa situação muito precária, do ponto de vista de meios, e daí que nos seus informes, em várias abordagens, a própria Procuradora-Geral da República tem-se referido a esta questão da necessidade de dotar o CERNIC, portanto, de meios materiais e técnicos, portanto, é um pouco mesmo nessa vertente. E uma das grandes questões também, quando falamos da questão da criminalidade de Moçambique hoje e o papel dos magistrados do Ministério Público, tem que ver com a questão do fenômeno dos raptos. E vezes já em que levanta-se ou aventa-se a possibilidade de envolvimento de certos magistrados nessas atividades, de forma não diretamente, mas do ponto de vista de dar a questão jurídica, por forma que esses indivíduos, por causa de terem possibilidades financeiras muito altas, possam escapar-se, digamos assim, do império da lei. Tem conhecimento dessas questões? O que é que a associação em particular tem a dizer com relação a isso? Temos, e é algo que discutimos internamente até em reuniões internas com a sede, portanto, com o órgão superior do Ministério Público. E, aliás, isso não é segredo nenhum, até porque nos informes a senhora Procuradora-Geral tem-se referido a isto. E temos sim conhecimento desses casos, mas são casos muito, muito pontuais. E naturalmente que a nossa abordagem é de reprovar esse tipo de abordagens, porque isso não só coloca em causa a nossa instituição como Ministério Público em si, mas também, portanto, vamos lá dizer, direitos e liberdades dos cidadãos. Quer dizer, quando nós temos alguém que jurou defender a lei e a Constituição, quer dizer, violando essa mesma lei e a Constituição por essa forma, quer dizer, isso é de todo reprovável. E a nossa perspectiva a nossa abordagem tem sido mesmo de total repúdio a esse tipo de abordagem de colegas, quer não só do Ministério Público, quer do CERNIC também, porque nós trabalhamos de uma forma muito próxima e tem sido mesmo nessa perspectiva. Exato. Mas a questão do fundo é que, para além desse alegado envolvimento, há também a questão dos meios. Na vossa opinião, o que é que deve ser feito, tanto do ponto de vista de medidas legais, de reformas legais, ou do ponto de vista de meios, tem que ser feito para que, efetivamente, este tipo de criminalidade não possa prosperar? Quais são os grandes desafios nessa questão? Hoje, repare que nós está a falar do rapto, mas nós podemos falar de tráfico de drogas, podemos falar da branqueamento de capitais, normalmente são crimes conexos. Exatamente, exato. Pronto, o grande desafio que se põe neste momento às entidades de investigação é dotá-las de meios, sobretudo meios científicos. E hoje, esse tipo de criminalidade não se aborda naquela forma tradicional de recolha de prova, não. Nós, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. O novo Código de Processo Penal, por exemplo, prevê a figura das escutas do agente, portanto, encoberto. Portanto, são técnicas ou formas especiais, portanto, de abordagens para esse tipo de criminalidade. Aliás, é preciso referir que essas formas de investigação, essas técnicas de investigação não são aplicáveis a todos os crimes, é mesmo para atacar esse tipo de criminalidade. Mas a questão que se põe hoje, por exemplo, é que com relação às escutas ainda estamos muito aquém, portanto, de chegar aí. Em relação à questão do agente infiltrado para a recolha de prova, também
uma realidade que ainda vai demandar algum tempo, porque não há recursos, portanto, para colocar. E hoje as experiências no mundo mostram-nos que são meios extremamente eficazes. Ninguém comete um crime hoje, isso é o desafio, a quem quer que seja, sem usar um aparelho. Isto é uma realidade. E hoje nós temos situações em que alguns crimes praticados em Moçambique são coordenados através do exterior. E como é que as pessoas comunicam? Através de várias plataformas. Então nós é que temos de estar dotados, portanto, para fazer esse tipo de abordagem. Hoje a capacidade de resposta que temos ainda não é satisfatória. Ao nível do Ministério Público tem havido um esforço nesse sentido, mas são equipamentos que demandam valores muito elevados. E pronto, tem-se feito algum exercício, mas ainda carece de ainda mais. O CERRIC também tem sido dotado na mesma abordagem através do seu laboratório, mas ainda carecemos de meios acima de tudo. E mais do que se calhar os meios, ou em paralelo, portanto, concomitantemente aos meios, se calhar também a questão da formação. Hoje fala-se muito na questão da especialização, acima de tudo no nosso seio, ou seja, colegas que estejam a trabalhar neste tipo de crimes, a perspectiva é que, portanto, continuem a ser formados, portanto, em sede mesmo, mas depois deparamos com outra questão, que é a falta de recursos humanos, portanto, a nível portanto, das nossas instituições. Mas, numa única, assim, só em suma, e eu acho que temos é que dotar as entidades de meios tecnológicos, portanto, para combater esse tipo de criminalidade, porque nos moldes tradicionais não vamos lograr sucessos, portanto, sucessos desejáveis. E, acima de tudo, mais do que desvendarmos, portanto, um e outro caso, era importante que se estanque, o criminoso saiba que há uma resposta à altura, portanto, das nossas atividades. E só por essa via que vamos desencorajar. De outra forma, não iremos sim detectar um caso, investigar aquele e detectar aquele outro, mas depois, no fim, as pessoas vão continuar a praticar, portanto, os mesmos fatos, porque sabem que existem situações que acabam escapando, portanto, à justiça, e por essa via a impunidade. E pronto. E como é uma criminalidade que gera muito dinheiro, e muito bem disse, eu penso que as pessoas depois são tentadas a avançar e a continuar. O fenômeno de tráfico de drogas é real. O Moçambique tem a dimensão de que se fala. Fala-se muito, nos últimos tempos, pelo menos, fala-se muito de que, principalmente, a expansão, digamos assim, do mercado imobiliário está muito ligado a essa questão, ao financiamento do terrorismo. As nossas autoridades, os magistrados, insisto, estão preparados, são suficientemente formados para atacar esse tipo de criminalidade, não só na dimensão dos meios. Não, do ponto de vista de preparação, sim. Nós repara que temos entidades especializadas. Foram criadas unidades especializadas no seio do Ministério Público e dotados, portanto, de colegas, naturalmente, formados cá e no exterior. E, sobretudo, em algumas jurisdições em que se deparam muito com esses fenómenos, não é? E nesse sentido, penso que sim. E, aliás, se algumas situações aparecem à tona, é porque há um trabalho que está a ser feito. E pensamos que, sim, estamos. E em relação à corrupção, também, que é outro problema também. Temos aqui, muitas vezes, a questão do tráfico de drogas, da questão dos raptos, digamos, chamaremos que é uma espécie de uma criminalidade privada. Mas temos a outra, que é a questão dos bens públicos, a questão da corrupção no aparelho do Estado. Sim. Bom, a corrupção até não é só pode ser vista nesse ângulo, mas também ao nível do setor privado, que se calhar é até onde com maior incidência ocorre. Bom, é uma realidade entre nós, obviamente, e tem sido feito um esforço também enorme, portanto, por parte da entidade a quem foi criado e é atribuída a competência mesmo para o combate a esse mal. Agora, o que sentimos é que há uma abordagem do ponto de vista da sociedade, de se olhar para os gabinetes, portanto, da entidade, portanto, que é o gabinete, neste caso, central de combate à corrupção, os gabinetes provinciais, e esta é uma competência exclusiva deles. Não, a competência é de todos nós. E, acima de tudo, passará necessariamente pela moralização da nossa sociedade, porque nós sentimos que alguns valores se vão perdendo. Eu lembro-me que foi na semana passada, nós temos um memorando com o Ministério da Educação, e foi na semana passada, portanto, renovado este memorando. E a senhora Ministra da Educação dizia uma coisa interessante, é que alguns pais
ensinam a corrupção aos seus filhos, portanto, dando exemplos a nível das escolas. Compra de notas. Exatamente, justamente nessa Mandam os filhos negociar. Mandam os filhos negociar, depois devemos dizer quanto é que é, e depois vais ter. Então, ela dizia que era um trabalho conjunto, não é? Tinha que ser feito com os pais, enfim. E é mesmo nessa vertente que a gente olha para esta realidade, porque nós, ainda que levemos as pessoas mas vocês não dão ideia de que estão preocupados com a pequena. O moço Marcelo me dizia que estão preocupados com a pequena corrupção. Quando os maiores, os graúdos, não têm sido chamados para. Não, isso não corresponde à realidade. Até porque se revisitar os informes do procurador, e sim, há de ver que não é nada no consultório. Agora, nós também na abordagem, essa é uma abordagem que se faz do ponto de vista da sociedade, e entendemos que é da pequena, grande corrupção. Mas nós, para nós corrupção é tudo corrupção, não é? Até porque essa pequena, se ela é vista de forma agregada, digamos, acaba tendo impactos muito devastadores, e por isso é que a nossa abordagem é comum. Mas fazemos um trabalho com a mesma vivência, com a mesma energia, com quer correlação a uma, quer correlação a outra, e os casos que a gente revela de tempos em tempos através. A gente não, o Gabinete Central de Combate à Corrupção revela através das suas conferências de imprensa, até acabam, se calhar, contrariando esse tipo de abordagem. Nós não olhamos se é grande ou pequena, desde que nos chega a conhecimento, naturalmente, que ela é investigada. Uma última questão sobre essa primeira parte. É a questão do fenómeno do terrorismo também, que é uma questão também que preocupa a sociedade. E uma das ideias que é avançada, por exemplo, pela Associação dos Magistrados Judiciais, é que nós temos, por exemplo, que reativar os tribunais militares, no sentido em que a Constituição, neste momento, diz que só podem ser ativados numa situação de estado de sítio, por aí adiante. Partiram dessa ideia de que, neste momento, os tribunais de jurisdição comum, se podemos assim chamar, não têm grande competência para atacar essa criminalidade do terrorismo. Sim, um dos grandes problemas que se põe é, de facto, na recolha da prova, não é? Como sabe, e eu acho que já disse em algum outro momento, é que estamos diante de um cenário em que ali uma situação de insegurança, e naturalmente que quem se faz aquele local tem que estar de alguma forma protegido, portanto, para portanto, exercer as suas competências. Agora, a questão da criação ou não dos tribunais comuns, não sei. Tribunais militares, desculpa, não sei. Portanto, primeiro era que se decretasse o tal estado de sítio, que não foi, porque, pronto, se entende que eventualmente a situação está controlada. Agora, o que nós entendemos é que devemos municiar as entidades, portanto, de investigação, neste caso, de meios de chegar àquelas entidades ou de chegar àqueles locais e fazer, portanto, o seu trabalho, que é a recolha essencialmente de prova. Porque quando os assuntos chegam ao tribunal, obviamente, requerem uma investigação. Exatamente, tem que haver uma investigação aturada e trazer elementos de prova, enfim. E isso é que tem que se municiar. Agora, o que se tem feito no terreno, isso é uma experiência que, pronto, tem sido feita de alguns tempos por esta parte, é trabalhar em conjuntamente, tanto com as forças de defesa e segurança, não é? Eles asseguram um perímetro e, pronto, vão-se para as zonas em que há eventualmente esses eventos e, pronto, faz-se o trabalho. Agora, se isto é eficaz ou não sei, pronto, mesmo nessa situação em que criaremos eventualmente tribunais militares, procuradorias militares, para se chegar a esses acessos, a esses locais, tínhamos que ter, portanto, alguma segurança. Agora, se entendemos que estamos a falar de crimes de guerra, crimes eventualmente que carecem de outra forma de abordagem, do ponto de vista da prova a ser levada, portanto, a juízo, portanto, esse é um debate e pensamos nós que, pronto, é sempre proveitoso, se a perspectiva é mesmo de se estancar aquele mal, estamos abertos a isso. Tudo bem. Vamos neste momento obedecer o nosso primeiro e último intervalo. Voltamos na segunda parte do programa para virmos discutir também a questão da pessoa do magistrado, a questão das suas condições e sabermos também como é que a própria associação olha para esta questão que os magistrados judiciais, de uma forma muito recorrente, têm estado a colocar, que é a falta de condições para trabalhar com a devida independência e seriedade que se exige. Até já.
Vem aí. Aqui, na MBC TV. Vem aí. Aqui, na MBC TV. Vem aí. Aqui, na MBC TV. Uma vez mais, boa noite. Estamos de volta para a segunda parte do programa Estado de Direito. Eduardo Sumana, ele que é presidente da Associação Moçambicana dos Magistrados do Ministério Público, é o nosso convidado. E nesta segunda parte eu queria discutir questões que têm a ver com a vossa vida como magistrados. Uma das grandes questões que se coloca é essa questão da TSU, a TSU, como se costuma dizer. Como é que vocês olham para este problema, do vosso ponto de vista como magistrado do Ministério Público? Não há problema, está tudo esclarecido ou não? Ou não é por isso? Não, os problemas existem. E pronto, em tempo nós já nos pronunciamos sobre isto e já apresentamos os nossos pontos de vista. O que sucede é que, pronto, não queremos aqui, e nunca o fizemos, tirar qualquer mérito à tabela salarial única. Achamos que era relevante, sim, é importante para aquilo que o governo se propõe, naturalmente, que era a eliminação das diversas, que era agregar-se tudo. Mas a questão que se põe é que existem alguns aspectos de cariz constitucional mesmo, ilegal, que foram simplesmente afastados e pronto, para todas as consequências, com todas as consequências daí advenientes. Não se olhou, por exemplo, que é uma realidade, portanto, para a questão das especificidades da carreira, não é? E isto nós desde o início sempre colocamos, porque a própria Constituição já se refere ao Ministério Público como uma estrutura, portanto, com estatuto próprio, portanto, autonomia e estatuto próprio. E por conta disso, depois, a lei orgânica do próprio Ministério Público estabelece em que moldes funciona a autonomia e a questão do estatuto próprio. E uma das grandes questões que a lei se refere, quando olha para a magistratura do Ministério Público de modo concreto, é que a autonomia, portanto, uma das vertentes da autonomia do Ministério Público é esta questão da autonomia financeira, que é a possibilidade de fixação do orçamento próprio, naturalmente, mediante negociação com o governo, que é a fixação portanto, da estrutura remuneratória dos seus quadros, portanto, entre outras. Isso, portanto, é um aspecto legal. O que é que se fez? Trazer, por exemplo, para uma tabela que é a tabela salarial, no âmbito dos enquadramentos que foram feitos, foi trazer, portanto, uma carreira especial, ou específica, agregando-a ao regime geral. O que se está a fazer é equiparar, por exemplo, as diversas categorias, não é, da nossa magistratura às categorias existentes na função pública no geral. Vou dar um exemplo. A categoria que não diria Procurador-Geral Adjunto, mas essa está fora da tabela, porque o salário de referência é do Presidente da República, mas o Subprocurador-Geral, por exemplo, diz-se que é especialista. Portanto, isso é uma equiparação para efeitos de fixação salarial. Isso é uma ilegalidade de todo tamanho, não existe isto, quer dizer. E por aí fora. Então, é isso que a gente está a tentar, portanto, transmitir e vem tentando transmitir ao longo destes tempos. E pronto, já tivemos várias abordagens, várias sessões de encontros de grupos de trabalho, enfim. E pronto, até que em sede de uma assembleia realizada, portanto, penso que foi em meados deste ano, a decisão é que pronto, era preciso que avançássemos com o Caderno 2014, porque na altura eram cartas e encontros, mas nunca víamos qualquer evolução. E pelo contrário, eram promessas depois não se materializavam. E pronto, acabámos, portanto, fazendo... mais do que isso, eram tentativas, portanto, de encontros. Depois chegou uma fase em que eram pedidos de encontros e esses encontros nunca eram respondidos, portanto, havia um silêncio total. E pronto, até que acabámos avançando, portanto, com este caderno reivindicatório. E pronto, daí acabámos tendo aí alguns encontros. E pronto, foi discutido em sede do Conselho de Ministros.
nossa situação. Há alguns avanços? Sim, houve avanços. O que se estabeleceu é que aquilo que não dependesse, portanto, de revisão legal, até porque a Assembleia, portanto, pronto, a 10 de agosto, salvo erro, foi portanto, aquilo que não dependesse da revisão legal ficaria eventualmente para a próxima legislatura. Agora, o que fosse possível fazer neste momento, portanto, far-se-ia. Então, estamos neste processo e aguardamos naturalmente. Mas já tem alguns resultados concretos para apresentar à classe? Ou são... Não, bom, neste momento o que se fez foi a revisão dos níveis dos enquadramentos, não é? Na tal tabela salarial única, pese embora, como disse, não fosse essa a nossa intenção, mas naturalmente estamos num processo negocial e temos também que nos mostrar de alguma forma flexíveis, porque vai para a negociação, tem que estar aberto também E pronto, houve essa situação. E com relação à questão uma das questões que colocávamos também, prendia-se com a questão da autonomia financeira, portanto, para o Ministério Público, porque achamos que é uma das garantias, portanto, da sua atuação autónoma, sem condicionalismos, ingerências, e pronto, isso também criou-se uma equipa de trabalho que é multilateral e está a trabalhar, portanto, na perspectiva de se encontrar um melhor modelo, não é? Do ponto de vista da autonomia, a que se pretende, olhando para algumas realidades, portanto, a nível portanto, do mundo. E estamos nesse processo. Mas é uma questão que eu queria colocar, porque os juízes querem autonomia e independência, querem também o seu orçamento próprio. Os magistrados também querem o seu orçamento. Os deputados também querem o seu orçamento. Esta situação, não estamos a retalhar o Estado, cada um quer. A questão, no fundo, é de onde virá o dinheiro para isso. Quando alguém diz quero fixar o meu próprio tempo, ter o meu próprio orçamento, obviamente que entende que tem que ter mais recursos. É mais ou menos isso. Sem dúvidas. Nós também estamos cientes das dificuldades do Estado nesse sentido. Agora, o que nós estamos a trazer é mesmo a respeito da questão da separação de poderes. Ou seja, estamos a falar do Executivo, estamos a falar do Poder Judiciário, estamos a falar do Poder Legislativo. São os três poderes, não é? Os pilares do Estado, se assim quisermos. E há de reparar, e disse muito bem a Assembleia, portanto, o seu orçamento. Discute com o Governo e é aprovado. Agora, isso não acontece. Quer dizer, ensaiou-se, também preciso referir isto, ensaiou-se um modelo que está agora em uso mesmo, portanto, nessa perspectiva mesmo. Mas achamos que não é satisfatório, porque no fim do dia, vou-lhe dar um exemplo. Disse, por exemplo, que para o Poder Judiciário vai 10, por exemplo. Mas depois, ao nível da execução do orçamento ao longo do ano, são feitas solicitações, tal, não sei o quê, e há sempre dificuldades em desembolsos. Então, isto acaba de alguma forma condicionando as nossas atividades. O que, mesmo diante do modelo existente, em que eles dizem, ok, para, por exemplo, a Procuradoria-Geral vai, o bolo é este, para os tribunais, para o Tribunal Supremo, o bolo é este. Pronto. Mas mesmo assim, do ponto de vista, portanto, está lá fixado o teto, mas depois os desembolsos já acabam tanto situações em que, por exemplo, colegas que estão a nível da gestão dessas entidades têm que ter com o diretor a nível a nível da província, têm que negociar com o diretor provincial das finanças, tem que ir ao Tesouro. Tem que ir ao Tesouro. Quer dizer, isto de alguma forma repare que há de colocar, digamos, que há de nos trazer algumas fragilidades. Então, é mais ou menos essas situações que queremos evitar. E a outra questão, para além da questão do enquadramento, quais são as outras questões que vocês, como magistrado, dia a dia, sentem? Por exemplo, eu entrevistava aqui o presidente da Associação Moçambicana dos Juízes e ele dizia, de facto, que é questão da dignidade do próprio magistrado, no sentido em que o magistrado, muitas vezes, não tem uma viatura para circular no distrito, não tem uma residência condigna. Como é que está a situação do magistrado do Ministério Público neste momento, principalmente nos distritos? É similar. Pronto, a grande questão que se põe existem até algumas capitais provinciais, por exemplo, em que as instituições nas quais os órgãos, as instituições do ponto de vista físico, não é? Nas quais os órgãos funcionam, são precárias. Eu tive a oportunidade de, noutras funções, visitei recentemente as províncias de Tete, no final do ano passado, Tete e Zambésia. Pronto, a situação em Tete é complicada, quer dizer, nem uma sala de reuniões temos. Quer dizer, para reunirmos temos que arranjar ali uma zona
Portanto, que é mais ou menos um estacionamento para viaturas, então um improviso e tal. Imagine-se o calor de teto, aquelas coisas todas. Então, são esse tipo de situações que de facto nos acabam criando, portanto, trazendo esse tipo de abordagem, até a quem pensa, não, isto estão aqui a exigir. Não é por aí. Repare que há colegas que vão para distritos e as condições, simplesmente, de segurança nesses distritos, do ponto de vista da sua residência, são precárias. Nós temos situações em que são reportadas de colegas que já sofreram assaltos nas suas residências, nas suas procuradorias, quer dizer. Então, são esses aspectos que também trouxemos no nosso caderno reivindicatório, que é mesmo também aspectos relacionados com a segurança, não é? E pronto. E como é que está essa situação? Tendo em conta que, de facto, temos registro de casos de juízes que foram assassinados, casos de agentes de investigação criminal que são assassinados. Como é que nós podemos garantir, estamos a falar aqui de um investigador que vai lidar, por exemplo, com investigações sérias de tráfico de droga, de branqueamento de capitais, de raptos, e estamos a lidar com pessoas armadas. Como é que protegemos magistrados neste momento? Não, nós temos experiências aqui a nível da cidade de Maputo, todos os colegas que estão a trabalhar nesses casos, portanto, têm a segurança. Era um caso do procurador? Sim, aquele foi um caso isolado, que foi no início, se recordar, no início da questão dos raptos, sim. E mesmo por conta daquela situação, obviamente que todos os colegas que estão a trabalhar nessas situações e naquelas outras que também demandam especiais, portanto, medidas de segurança, sim, têm sido previstos e entendemos nós que assim tem que ser. Nós não estamos a dizer que queremos segurança nesses moldes para todos os procuradores, não. Nem a polícia teria capacidade para isso, porque nem todos os procuradores também lidam com situações, digamos, que suscitem, digamos, que algum perigo para a sua atividade. Agora, naquelas em que de facto temos, e aí nós exigimos que de facto sejam. Mas tem tido colaboração das autoridades no sentido de prover essa segurança? Sim, temos tido. Sempre que solicitados, sim, temos. Há casos em que essa situação se descura, não sabemos porquê. Tivemos, por exemplo, um caso agora recente em que se tomou de assalto uma procuradoria, um gabinete de combate à corrupção e uma procuradoria de onde foram retirados processos. Então, quer dizer, nós perguntámos-nos como é que é possível que não exista pelo menos ali um elemento da polícia, e sabendo que estamos ali a lidar estão ali, portanto, a condicionar os processos, enfim. Então, são esse tipo de situações que nós trouxemos às vezes à reflexão e trazemos também no nosso caderno reivindicatório, oferecendo até algumas soluções do ponto de vista. Quais serão as soluções que estão a propor? Não, naquelas situações, como eu disse, em que, portanto, a situação em si passa a redundância a se revelar, portanto, para essa necessidade, nós aí teremos que alocar, portanto, os meios necessários de segurança, não só para o colega, mas também para a sua família, como acontece em alguns casos. Nós também exigimos, por exemplo, que nas instituições do Estado, que são as procuradorias, enfim, devem lá estar, portanto, elementos das forças, portanto, policiais. Isso também consta de uma das atribuições da própria Polícia da República de Moçambique, que é assegurar, portanto, as instalações públicas e, portanto, enfim. Então, é simplesmente isso. Não estamos a inventar nada. Tudo é uma questão de lei. Aliás, essa questão da segurança está no nosso estatuto, em que quando situações ponderosas assim o exigir, o magistrado tem direito, portanto, a essa proteção. E caso o governo, digamos assim, não vai atender a essas todas as questões, colocam em que é hipótese de greves. Aliás, um magistrado do Ministério Público pode fazer greve. Bom, é assim, nós acreditamos que as coisas vão ter uma solução. Não estamos a dizer que tudo que estamos a trazer deve ser necessariamente, como eu disse já em algum outro lado, é que nós estamos cientes das dificuldades pelos quais, do ponto de vista orçamental, pelos quais o Estado neste momento atravessa. Agora, temos de chegar a meio termo. Nesse, como eu disse, um processo negocial envolve eventualmente boa-fé e cedência de ambas as partes. Então, nós estamos confiantes nisso. Agora, se podemos ou não fazer greve, nada nos impede, do ponto de vista legal. Mas, olhando para... Diziam que os magistrados judiciais, por exemplo, não são funcionários públicos. Okay. Essa situação também aplica-se aos magistrados do Ministério Público? Não. Tendo em conta a especificidade.
Bom, é assim, esta questão da greve tem um direito constitucionalmente consagrado. E eu, pessoalmente, não vejo em que medida, portanto, o magistrado não possa, portanto, avançar por uma situação de greve. Existem teses, sim, inclusive de grandes pensadores, exatamente do direito, que apontam em sentido contrário, mas eu, pessoalmente, não vejo por que não. E, nesse sentido, pronto, mas isso, como eu disse, esse vai ser uma decisão mesmo daquelas em última instância mesmo. E acredito que os colegas não estão interessados também em chegar aí. E voltando a uma outra questão que eu queria colocar, nas zonas, nos distritos onde há ocorrência do fenômeno de terrorismo, temos lá mesmo magistrados neste momento? Como é que está a situação? Não necessariamente. Os colegas estão, portanto, na capital provincial e é de lá onde fazem, portanto, o seu trabalho. Mas tem sido possível fazer assim? Como é que é feito? Justamente são esses desafios que se põem, não é? Justamente na questão da recolha da prova, enfim, porque em alguns distritos, por exemplo, quer as procuradorias, quer os tribunais, quer as residências foram simplesmente vandalizadas, exatamente. Então não há condições para eles lá estar. Alguns já regressaram, mas outros nem por isso. E têm feito o seu trabalho, portanto, a partir da capital, portanto, da província de Cabo Delgado, que é Pemba. Se calhar uma última questão que eu queria colocar também, estamos num período eleitoral e há um debate aqui com relação às funções dos juízes de primeira instância nos tribunais. É magistrado, certamente tem uma perspectiva com relação. Qual é a sua análise com relação a isso? Pode existir um órgão que decide em última instância sem que tenha havido uma decisão em primeira instância, do ponto de vista do direito? De acordo com os princípios gerais do direito, não. Isso é impensável. Aliás, penso que este debate já vai muito coisa no nível da sociedade. E é sempre que não. E não parece que... Aliás, até é uma forma de coartar até o cidadão, portanto, a possibilidade de ver uma decisão revista. Ou seja, quando a gente vai para uma entidade jurisdicional, que é um tribunal, se quisermos, temos a perspectiva de, inconformados com aquela decisão, naturalmente, apelar para uma outra instância, portanto, para a revisão daquela decisão. Agora, se nos é coartado eu diria que é um direito, naturalmente, pronto, alguma coisa não está bem e não parece que seja tudo razoável isso. E como é que os magistrados do Ministério Público estão a se preparar para fazer face a este processo eleitoral? Não, estamos agora num processo de formação, mesmo por causa dos ilícitos, portanto, eleitorais, e pronto, foi aprovada uma legislação nesse sentido, e pronto, o que vamos fazer é cumprir com aquilo que a lei dispõe, com relação às competências do Ministério Público, portanto, nas diferentes abordagens. E essas questões de mudanças quase durante o processo eleitoral da legislação, isso cria algum constrangimento? Cria, quer dizer, é assim, nunca se tem o domínio dessa legislação. Nós estamos a sair agora de umas eleições autárquicas, não é? Acho que foi há um ano, por aí, um ano, dois, e estamos de novo com uma nova legislação. Depois o que é que demanda? Formações. Porque temos que nos familiarizar com a nova legislação, temos que, portanto, isso depois demanda, quer dizer, então as pessoas a cada processo eleitoral são sujeitas, portanto, à nova lei, quer dizer, isto cria digamos que alguma falta de estabilidade do ponto de vista legal, porque as leis presumem que devam subsistir ou persistir no tempo, portanto, até para que as pessoas tenham o domínio dela e pronto, a apliquem como deve ser. Aliás, é por isso que depois, se calhar, não é? Seja por isso que depois ao longo quando se vão dirimindo esses casos, se vai notando que aquilo aplicou-se mal ou deixou-se de aplicar, quer dizer, pensamos nós que é um pouco disso. Imagina para os aplicadores da lei, se já há esta confusão toda, então para quem está lá, portanto, na execução dos atos eleitorais em si, quer dizer, aí estamos a falar das assembleias, de mesa, por aí fora. Então achamos nós que de facto, havia necessidade, há toda uma necessidade. Depois uma das questões que se põe também é a questão a legislação eleitoral é muito avulsa, muito vasta. Por que é que não se codifica isto? Que é para permitir, portanto, que ela seja consultada de forma mais, portanto, e é possível fazer-se isso. Mas uma última questão mesmo para fechar. A Procuradora-Geral da República terminou o seu mandato. Pelo menos é o que consta. Vocês como associação têm alguma... Primeiro, qual a avaliação que faz do mandato que ela fez? E tem alguma
preferência de estilo, que da próxima procura que possa ver. Fizemos um balanço positivo e pronto, essa própria já fizemos questão de manifestar isso para a própria direção do Ministério Público. Foram ganhos consideráveis, sobretudo para o nível da própria magistratura em si. Basta olhar portanto, para a forma como hoje é encarada, portanto, a criminalidade económica e esta organizada, não é? Estabeleceram-se gabinetes próprios, a questão da recuperação dos ativos. Hoje, portanto, o nosso desempenho cresceu de forma, portanto, considerável a olhar para os últimos tempos, mas também pelos desafios que se colocam. Em termos de recursos humanos avançamos e muito. Hoje, por exemplo, os gabinetes de combate à corrupção estão em todas as províncias, com exceção das províncias de Cabo Delgado e Gaza. Pronto, entre outros ganhos. Achamos que são ganhos assinaláveis e pronto, certamente que não sabemos quem virá, se ela ainda vai ser reconduzida, porque do ponto de vista da Constituição nada o impede. Então quem vier, nós estamos aqui mesmo para servir. Não tenho mais do estilo. Se ela continuar, melhor ainda. Não, vejo que os principais dirigentes do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, são mulheres. Há algum problema aí com isso? Não, as mulheres até porque... Parece que o gênero é levado muito a sério. É um sinal de que são competentes. Ok. Então, Dr. Eduardo Subano, muito obrigado por esses minutos de conversa aqui. E foi assim que nós fizemos este terceiro episódio do nosso programa Estado de Direito. A ideia mesmo é estimular cada vez mais o debate jurídico na esfera dos órgãos de comunicação social. E foi assim que fizemos o nosso terceiro episódio. Nós voltamos na próxima quinta-feira com mais um tema de debate aqui na MBC. Boa noite, até a próxima.